Nos últimos 2 anos, o mundo enfrentou uma terrível pandemia que causou uma grande crise financeira, humanitária, social e até espiritual. E diante desse cenário pandêmico, houve um aumento significativo de pessoas buscando entender mais sobre a volta de Jesus, buscando entender sobre como que vai ser o fim do mundo. Nós sabemos que havia muitas pessoas com medo de morrer por causa da pandemia, mas também havia muitas pessoas apreensivas para compreender, para entender melhor sobre o fim do mundo, sobre o final dos tempos. E é sobre isso que hoje eu quero conversar com você. Eu quero falar sobre 2 sinais que antecedem, que vão anteceder a volta de Jesus Cristo a esse mundo. Vamos junto? Vamos botar para pipocar! Eu quero ler com você a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar e nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não se deixe ninguém os enganar de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Olha só, gente, algumas pessoas estavam disseminando na igreja de Tessalônica de que a volta de Jesus ia acontecer a qualquer momento, ia ser uma volta iminente. Por quê? Porque diante das grandes perseguições, das tribulações que aquela igreja estava enfrentando, alguns irmãos tiveram um entendimento equivocado, achando que eles já estavam na grande tribulação e que a volta de Jesus ia acontecer repentinamente e acontecer logo. Todavia, o apóstolo Paulo, ao ouvir essas notícias, ele então decidiu escrever essa segunda carta para trazer uma mensagem para os irmãos de que aquela fala que algumas pessoas estavam dizendo sobre a volta de Jesus, aquilo era um fake news. Aquilo não era verdade, aquilo era um engano, e isso estava ocasionando uma certa perturbação e até um abalo emocional por parte de alguns membros da igreja de Tessalônica. Então o apóstolo Paulo, ele vai aqui ensinar, vai orientar, vai trazer uma mensagem clara para aqueles irmãos sobre 2 sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. E os 2 sinais são a apostasia que estará em todo o mundo, e o segundo é o governo do anticristo que estará implantado e reinando sobre a terra. Deixa eu explicar com mais detalhes para você sobre esses 2 sinais que antecedem a vinda de Jesus. O primeiro, apostasia. O que é apostasia? A Bíblia vai nos mostrar que a apostasia tem 2 sentidos. O primeiro sentido significa rebelar-se, rebelião. O segundo sentido significa desviar-se da fé. E é interessante a gente refletir sobre isso, gente, porque a Bíblia diz que antes de Jesus voltar haverá uma grande apostasia, ou seja, uma grande rebelião contra Deus, e haverá o quê? Um desvio da fé. Muitas pessoas se desviando da fé. Antes de Jesus voltar, muitas pessoas vão se rebelar contra o próprio Deus. E talvez você se pergunte, mas por quê? Por que as pessoas vão se rebelar contra Deus, sendo que Ele é que tem a solução do mundo? Eu acredito que isso vai se dar por 3 motivos. Primeiro, por causa do aumento da maldade aqui na Terra. Segundo, por causa dos grandes desastres e calamidades que vai haver neste mundo como nunca houve na história. E o terceiro motivo, eu acredito, por conta das grandes atrocidades que haverão em nome da religião,
em nome de Deus. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você que o ser humano, ele vai olhar para esse mundo que vai estar caótico, vivendo um tempo muito complicado, e vai acabar colocando a culpa em Deus. Vai questionar, cadê Deus? Por que Deus não tá intervindo? Por que Deus não está agindo? Olha tanta maldade, olha tanta atrocidade, olha aí o homem ali em nome de Deus matando o outro, destruindo o outro. Então eu acredito que o ser humano, ele vai acabar colocando a culpa, vai acabar se voltando contra o seu Criador, sendo que Deus não tem nada a ver com isso, mas essa rebelião vai acontecer. E juntamente com isso, nós vamos ver muitos que foram criados dentro das nossas igrejas locais, que ouviram sobre Jesus Cristo, sabe, cresceram ouvindo sobre a importância de depositar sua fé em Jesus, mas muitos, infelizmente, se desviando da verdadeira fé, se afastando da verdadeira fé. Eu acredito de todo meu coração que essas pessoas que se desviarão da fé de Cristo Jesus são pessoas que conhecem sobre Jesus, mas que nunca tiveram de fato estar enraizados sobre Cristo. Agora, isso vai acontecer. Agora, a segunda coisa é justamente o governo do anticristo que será implantado na terra. Eu particularmente acredito que quando a Bíblia vai falar sobre esse governo do anticristo, não está falando de um só homem, de um homem que vai comandar todas as coisas. Embora haverá um líder que estará acima, mas eu penso que esse anticristo será justamente um sistema de governo onde haverá alguns líderes, algumas nações que estarão à frente dessa nova ordem mundial, estabelecendo ali, sabe, o governo, o poder de Satanás, como diz a Bíblia ali em Apocalipse, que é o anticristo, ele vai atuar no poder de Satanás. E o anticristo, o que ele quer? Qual o propósito do anticristo? Número 1, produzir engano na terra, enganar o ser humano. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que quando o anticristo, quando esse sistema ele for entrar em poder, é justamente no momento onde que haverá uma grande calamidade, o mundo estará caótico e haverá uma necessidade de se levantar um novo governo, uma nova era, unificado, querendo trazer o quê? Paz na terra, querendo trazer o quê? Resolver os conflitos, as guerras, e esse novo governo, esse novo líder mundial, ele trará esse discurso de que eles trarão paz, de que eles trarão ao ser humano que o ser humano tanto precisa, que é o cuidado, o amor para o próximo, mas esse discurso, ainda que aparentemente muito belo e muito bonito, mas por trás disso há um outro propósito. Esse anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus. E ele se levantará como querendo ser o único Deus. Gente, isso vai acontecer. A Bíblia fala sobre isso. Inclusive nesse texto de 2 Tessalonicenses, Paulo está falando sobre isso. Que antes de Jesus voltar, haverá essa apostasia e haverá também o anticristo, o filho da perdição, que se levantará contra Deus, que se levantará contra os filhos de Deus, perseguindo os filhos de Deus. E este homem, ou esse sistema de governo, ele trabalhará contra Deus, para de fato querer estar sentado ali no trono querendo ser Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa para você que está me ouvindo. A Bíblia, quando vai nos falar desses acontecimentos que se darão no futuro, ela não fala querendo produzir em mim, você que está em Cristo, medo, querendo que a gente fique acuado. Não. Até porque a Bíblia diz que o anticristo, ele será derrotado com um sopro da boca de Jesus Cristo. Uau! Por aí você já pode ver o tamanho do poder de Deus. O anticristo será derrotado pelo sopro da boca de Jesus Cristo, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus voltará e quando ele voltar, ele destruirá a força
do anticristo. Ele destruirá o anticristo, a falsa besta, e Satanás e seus demônios serão lançados no mais profundo do abismo, lago de fogo e enxofre. Todavia, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo serão guardados, e além de guardados, esses que estão em Cristo viverão com Cristo por toda eternidade. Por isso, se você já entregou sua vida a Jesus, não tem o que temer, não há o que temer, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Nós estamos guardados em Jesus Cristo. Agora, até que Jesus volte, qual deve ser a nossa posição? Como eu e você devemos nos posicionar nesse mundo? Ainda aí no livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala 3 coisas. A primeira é que nós devemos sempre ter um coração agradecidos a Deus pela sua obra redentora de nos libertar, de nos resgatar, de nos reconciliar a Deus. Você ora sempre agradecendo a Jesus pela dádiva da salvação, pelo presente da salvação, pois esse é o primeiro ponto. Seja agradecido a Deus. Agradeça sempre, porque toda vez que nós oramos agradecendo, nós estamos trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz é que nós devemos o quê? Perseverar. Perseverar. Perseverar significa não parar, não se acomodar, não desistir, mas é continuar avançando, é continuar lutando, é continuar guerreando. Nesse mundo que jaz o maligno, o nosso chamado é um chamado para avançar, igreja. É um chamado para a gente continuar pipocando no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guarda, é o Espírito Santo que nos dá força, sabedoria para continuar avançando para a glória e honra de Jesus. Persevere, persevere, persevere. E a terceira e última coisa que o apóstolo Paulo diz é: ame as pessoas. Que nós possamos amar os próximos, que nós possamos revelar, apresentar Jesus Cristo para as pessoas, amando elas no amor de Deus, nosso Pai. Então, quero dizer para você que está aqui assistindo essa pequena reflexão: Jesus um dia voltará. Agora, fique tranquilo, porque antes de ele voltar, muitas coisas irão acontecer e o nosso papel, a nossa posição é não se abalar, não é ficar abalado, mas vou repetir novamente, em primeiro lugar é a gente agradecer, segundo é a gente permanecer e terceiro lugar é a gente amar. Que Deus te abençoe, que você reflita nisso profundamente.